Olá, bem-vindos a Salmos para uma quarentena. Um tempo de meditação, talvez possa ajudá-lo no seu devocional diário, pensando no livro de Salmos no contexto desta realidade que estamos a viver. Vamos ler hoje o Salmo do número 6. É um salmo que tem um contexto que nos parece muito adequado. Ele parece estar a falar sobre a realidade de doença e o salmista, que é Davi, expressa o seu desejo e a sua necessidade do Senhor. E ele diz assim: Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Tem compaixão de mim, Senhor, porque eu me sinto debilitado. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão abalados. Também a minha alma está profundamente perturbada. Mas tu, Senhor, até quando? Volta-te, Senhor, e livra a minha alma. Salva-me por tua graça. Pois na morte não há recordação de ti. No sepulcro, quem te dará louvor? Estou cansado de tanto gemer. Todas as noites faço nadar o meu leito, nas minhas lágrimas o alago. Meus olhos de mágoa se acham amortecidos, envelhecem por causa de todos os meus adversários. Apartai-vos de mim, todos os que praticais a iniquidade, porque o Senhor ouviu a voz do meu lamento. O Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor acolhe a minha oração. Envergonhem-se e sejam sobremodo perturbados todos os meus inimigos, retirem-se de súbito, cobertos de vexame. Não temos uma certeza absoluta de qual é a realidade deste contexto, mas parece bastante claro que este salmo é um salmo escrito num momento de sofrimento físico. Talvez possamos até dizer que Davi tivesse medo de estar com uma enfermidade que o viesse a levar à morte. Ele expressa então o seu pedido e a sua oração diante de Deus. O salmo começa de forma característica da realidade e da mentalidade judaica. Normalmente, quando alguém ficava doente, a interpretação era de que havia provavelmente algum pecado na vida. Conhecemos isto, por exemplo, do livro de Jó, em que há uma insistência muito grande dos seus amigos de que ele se arrependa, porque deve haver pecado na sua vida para ele estar a sofrer tanto. Não temos a noção de que existe aqui algum pecado específico, mas Davi, que é um homem sensível, ele está consciente da sua realidade diante de Deus, ele expressa o seu desejo e ele diz: não me repreendas na tua ira, nem me castigues. Ou seja, ele pede ao Senhor perdão por algum pecado que possa existir na sua vida, compreendendo desde já de que não há outra forma disto acontecer a não ser a misericórdia de Deus. E ele diz: tem compaixão de mim, Senhor. Este é um conceito bastante avançado. Naquele tempo, naquela época, normalmente se entendia que estas coisas eram resolvidas através de sacrifícios. O indivíduo devia levar mais um animal para o sacerdote sacrificar e esta seria a maneira de resolver o seu problema. Davi entende que, além dos sacrifícios, é preciso a misericórdia do Senhor. E por isso ele clama a Deus e pede compaixão. Ele compreende que todas as bênçãos que nós temos, incluindo a saúde ou a recuperação física, são graça de Deus que nós não merecemos. Então ele pede a graça que ele sabe que não tem direito de receber. Mas a seguir, e é muito importante nós vermos isto, ele avança para um ponto mais importante ainda. Ele fala sobre a sua alma e ele pede ao Senhor que tenha misericórdia da sua alma. Volta-te e livra a minha alma, salva-me por tua graça. Não é por acaso que Davi é o homem segundo o coração de Deus. É um personagem muito à frente do seu tempo. Este conceito de graça, que não era o normal naquela época de lei, fica muito patente nos seus salmos e a sua expressão aqui é muito direta. Ele entende que a graça de Deus precisa salvá-lo e ele vai além do sofrimento físico e ele pede a Deus que livre a sua alma. Nós todos sabemos que o sofrimento físico incomoda muito. As dores, uma doença, evidentemente que traz uma série de dificuldades, mas o sofrimento maior que nós passamos não é o físico, é o psicológico. Este tem a ver com a nossa alma, tem a ver com o nosso interior, e nós precisamos de alívio interior e psicológico, às vezes mais do que aquilo que precisamos do alívio físico. A dor física limita as nossas atividades, mas a dor psicológica, mesmo quando o corpo aparentemente está são, pode nos dar a noção de doença. E muitas enfermidades acabam por ser psicológicas.
Falamos do psicossomático, ou seja, a maneira como a nossa mente e o nosso estado de espírito influencia o nosso físico. Ouvi de um colega oncologista que na primeira consulta, logo após o diagnóstico de um cancro, das primeiras coisas que fazia era perguntar ao doente se ele tinha algum princípio religioso, se ele pertencia a alguma fé, a algum grupo de fé. E a pessoa às vezes achava estranho, porque é que num contexto de saúde em que é preciso tratar um cancro, ele queria saber isto. E a resposta que ele dava quando lhe perguntavam era esta. Da sua longa experiência a tratar doentes cancerosos, ele tinha uma noção muito clara de que a fé, ou seja, o contexto religioso, a proximidade de algum tipo de crença fazia toda a diferença para o indivíduo em termos de ser ou não recuperado. E por isso ele perguntava: tem alguma fé? Ele sabia que os doentes que criam em Deus, que tinham um princípio religioso claro, que estavam inseridos em algum grupo de fé, estes indivíduos tinham mais condições de resistir. E Davi reconhece a sua necessidade. Ela não é só física, ela é espiritual. E ele pede a Deus que tome conta da sua alma. Ele faz aquela pergunta que todos nós fazemos, que o livro de Salmos tem com muita frequência, que nesta hora certamente também está no nosso coração. Até quando? Até quando vai durar a quarentena? Até quando vamos viver com medo deste vírus? Até quando temos que esperar uma cura que seja mais fácil de acesso? Até quando vamos ter que esperar por uma vacina que solucione o problema? Ele não tem uma resposta nesta altura ainda. Ele apenas fala sobre o seu cansaço, sobre a profundidade do seu sofrimento físico, e ele menciona algo interessante que pode parecer estranho aqui neste contexto. Ele diz: Senhor, se eu morrer, onde estará o louvor? Como é que vai haver louvor, Senhor, se eu tiver morrido e for enterrado? No sepulcro não há adoração. Parece que Davi tem essa consciência de que nós fomos feitos para adorar e que o propósito da nossa vida, o sentido de ser que Deus nos dá, passa por isto. E ele, consciente de que tem esta responsabilidade, ele não quer deixar de adorar. Então ele diz ao Senhor: Senhor, se eu não for curado, não vou poder continuar a adorar-te, que é a razão pela qual tu me fizeste e eu existo. O fim do Salmo é um tempo de expressão de gratidão. Nós não temos uma noção exata do que aconteceu, mas fica mais ou menos evidente que ele foi recuperado, porque ele diz, repete 3 vezes, não é? O Senhor ouviu a voz do meu lamento, Ele ouviu a minha súplica, Ele acolhe a minha oração. Havia gente que desconfiava, havia gente que olhava para a doença, talvez a enfermidade de Davi fosse muito grave, e que não acreditava que ele fosse recuperar. Estas pessoas faziam troça dele, riam, elas estavam a gozar com ele e não acreditavam que ele pudesse voltar a ficar bom, e para ele esta recuperação também serviu de testemunho para estas pessoas, para que elas ficassem envergonhadas de não perceberem a ação do seu Deus. O Salmo termina com uma nota de contentamento e de satisfação. Eu estive em muita dificuldade, sofri imenso, mas eu clamei ao Senhor, eu pedi a Deus e o Senhor ouviu a minha oração, Ele ouviu o meu clamor. Vivemos tempos de angústia, tempos de enfermidade física para algumas pessoas. O inverno, a mudança de temperatura de inverno para primavera também traz normalmente estas questões. E havemos de reconhecer que também há muito sofrimento espiritual, muita gente a sofrer angústia, ansiedade, depressão. É um tempo de voltarmos ao Senhor e dizermos: Senhor, cura-nos física e espiritualmente. Sara a nossa alma e recupera a alegria da salvação em nós. Sobretudo, dá-nos a satisfação de nós podermos fazer parte daqueles que te adoram, que te louvam. E ao fazer esta oração com sinceridade, assim como Davi, nós podemos ter a confiança de um Deus que ouve as nossas orações, de um Deus que atende o nosso clamor e cuja graça, porque nós dependemos dela, está connosco constantemente. Que esta graça e esta paz possa estar com cada um de nós.